Dá para ter o Na mesmo verdade, tipo ele de só padrão. quer ser porque ele já sabe que é. É o contrário, né? É Não diferente. vai nem funcionar com ele. Muito bom, muito bom. Então vamos falar dele, do colérico? Vão, o colérico, os coléricos, que normalmente todo mundo tem um baita medo deles, né? Exatamente porque eles são muito duros, né? Os coléricos, então, vamos pensar naquele parzinho, né? Eles são quentes e secos. Então, eles são Uhum. muito explosivos, né? E são muito intensos. As explosões são muito intensas, né? Então, e Marca com tem afetividade que nem a terra. exatamente. Mas Então, eles o são fogo. colérico, oi? Mas Desculpa, eles são fogo. são fogo. Então é, puf, né? Bota fogo em tudo ao redor, né? Então Uhum. tem que ter outro tipo de atenção, né? Então eu costumo Eu adoro falar de colérico porque eu sou uma colérica. eu também Então o sou. colérico é fogo que esquenta, mas também queima. É Exatamente, isso? perfeito. Exatamente. Então, o que diferencia, né, o colérico do melancólico é que o colérico Uhum. explode, puf, e o melancólico implode. Então, muitas vezes o efeito é sobre si mesmo, né? Puf. Então, é um efeito. Maravilhoso. Melancólico, quando explode, você vai ver que 2 minutos depois ele está chorando, né? Ele tá mal depois. Quando você vê a reação, né? Depois, o colérico não, ele, blum, ele solta. Ele vai sentir culpa depois, né? Ele vai sentir culpa bem depois, né? Então, o colérico tem Isso essa mesmo. coisa muito, muito intensa das reações, deixa marcas profundas também, né? Ele sente raiva, ele fica carcomendo a raiva, né? Ele fica lá mastigando a raiva um tempão, fica com gosto amargo na boca, adora mastigar uma vingançazinha, né? Mas ele vai pensar num jeito de se vingar depois, né? E com o colérico você tem que ser muito firme, né? Então você não pode dar ponto sem nó, né? Uhum. É, essa questão desculpa, depois eu retomo isso, mas essa coisa da firmeza, né? Precisa por quê? Porque o colérico é muito teimoso, é cabeça dura até falar que chega, né? Essa coisa da rigidez, né? Da dureza do seco, né? Ele é muito teimoso, Uhum. né? Então ele enfia um troço na cabeça, nada mais arranca da cabeça dele, né? Então Uhum. você tem que ser muito obstinado, muito cuidadoso, continuar insistindo, não ceder, né? De jeito nenhum aos caprichos do colérico, né? Porque ele é Uhum. muito assim, né? Ele vai fazer birras homéricas e ele vai tentar te E vencer ele pelo é, cansaço. e ele é envolvente de uma forma tal que tem adulto que acaba obedecendo ele, não é? Com certeza, com É um certeza. É muito perigo. é um perigo enorme, né? Então a gente tem que ser muito, muito firme, porque Isso. todos os É caprichos interessante dele. que essa firmeza, doutor, você me corrija se eu estiver errada, essa firmeza não deve ser muito para o lado negativo, errado, não Não, faz isso, não sei o quê, não, porque isso vai marcar ele de forma exatamente. negativa. Então a gente tem que ser muito firme com o colérico. Eu tenho um filho colérico em casa. A gente Uhum, tem que ser muito firme para o positivo. O que ele poderia ter feito em vez daquilo, né? exato, Então, é ser firme nisso. Olha, exato, filho, em vez de fazer isso, devia ter feito aquilo, que isso funcionaria. E aí ele exato, vai se achar importante a ponto de falar, agora eu sei o que fazer, próxima vez eu vou fazer certo porque eu gosto de fazer certo. exatamente. É muito importante usar isso com ele, ao contrário do que a gente falava agora, né? Do sanguíneo, com ele, o componente racional é muito importante. Quer dizer, dar as Isso. razões do porquê está chamando a atenção, né? Quer dizer, muitas Uhum. vezes, não só, né, dizer, dar as razões, mas também dar um jeito de fazer ele, né, torcê-lo de forma que ele está fazendo, achando que está fazendo porque ele que Isso. quer e não porque você quer, né? Então dá um jeitinho de torcer a coisa, né? De uma maneira que, né, no fim das contas, pô, eu estou fazendo porque eu quero. Sou eu que decidi, né? Tem um exemplo aqui, deixa eu só pegar um exemplo que eu achei ele genial, né? Uhum. Dessa coisa do mudar, né, o padrão de, de convencimento, né? Quer Uhum. ver? Onde que eu vi isso aqui? Eu tinha visto numa página, no livro que eu achei tão Enquanto legal. você procura, eu vou falar uma coisa que Vai, eu pode acho falar, pode bacana de falar. comparar esses últimos dois. Diga, diga. Enquanto o sanguíneo, ele quer fazer parte, ele quer se sentir útil, o colérico quer se sentir importante, né? Só ser útil para ele não é suficiente, Uhum, exatamente. O né? colérico Então, adora um olha, sanguíneo. ajuda aqui. Oi? O colérico adora um sanguíneo, né? Para poder Ótimo, ter. porque aí ele vai fazer o que ele mandou. Exatamente. Maravilhoso.
Exatamente assim. O exemplo que eu estava vendo aqui, né? O exemplo assim, né? É, em vez de você dizer, né? Que pena que você não sabe, em vez de você chamar a atenção, por exemplo, você está lá cortando grama no jardim, né? E o colérico resolve se meter, em vez de você chamar a atenção, né? Ou em vez de você, desculpa, você quer que ele participe, que você o ajude, né? Em vez de você ficar chamando, insistindo e dizendo, você tem, chamar a atenção, dizer, você pode dizer uma coisa do tipo assim: que pena que você não sabe mexer nessa máquina aqui e não sabe cortar grama como os ingleses sabem. Quer dizer, nessa hora, acende a luz do colérico, tipo, como assim você está me desafiando, né? Eu sei fazer isso sim, né? Então ele imediatamente se mexe, né? Então, quando ele é desafiado, o colérico ele precisa ser desafiado. Então, diferentemente do sanguíneo, que eu preciso forçá-lo, preciso, né, em alguma medida puxar ele, o colérico precisa ser desafiado. Então, você precisa propor para ele desafios, né? Precisa propor para ele que, dizer, opa, pera lá, aí você agora mexeu com meus brios, né? Então, quando mexe com os brios do colérico, ele se mexe imediatamente. Então, esse padrão racional... Agora uma pergunta.